Olá, nos reunimos novamente e com alegria chegamos até aqui, porque temos prazer na palavra de Deus, temos prazer de comunicar a verdade do Evangelho a todas as famílias. Queremos agradecer a sua companhia. Cada vez que você nos assiste ou nos acompanha e ficamos sabendo da sua companhia, ficamos muito contentes. Então, nosso muito obrigado, porque você nos acompanha, nos assiste, está conosco e queremos orar que Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família, que Deus faça os seus caminhos prósperos e que o Senhor vos dê a paz. Nós estamos certos de que em Jesus podemos pedir a Deus e Deus em Cristo nos atende, nos assiste. Deus é por nós, Deus é conosco. Obrigado. E vamos ao estudo de hoje, referente à palavra. É uma continuação da semana passada e hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 2. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, era uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Glória a Deus! Mais um milagre feito por meio de Jesus. Mais uma graça de Deus sendo derramada e alcançando vidas. E especialmente aquele homem que há 38 anos estava ali esperando a bênção da cura para a sua vida. Esta bênção que queremos estar colocando aqui de maneira bem categórica é de que precisamos falar. A palavra declarada tem poder de realização e nós precisamos falar. Veja que quando Jesus se dirigiu àquele homem, Jesus perguntou a ele o que ele queria, se ele queria ser curado. Observe que ele não disse para Jesus: Senhor, se queixou, lamuriou, lamentou. O diálogo foi muito prático, objetivo. Eu creio muito que temos que ser objetivos para com Deus. Nós não precisamos ficar contando casos e mais casos. Muitas vezes, orações tão longas que Deus fica perguntando: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Diga o que você quer que eu faça. E às vezes nós nos preocupamos em contar história para Deus, contar casos para Deus. Fazemos uma viagem no tempo,
como se Deus não soubesse. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Então, nós queremos dizer que a palavra tem que ser objetiva. Temos que ser prático no falar com Deus. Então, falar é uma comunicação, falar é uma expressão, né? Onde a comunicação é externada. E falar com Deus, necessário falar com Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece os nossos pensamentos. Salmos 139, o verso 4. Salmos 139, verso 4. Então, Deus conhece o nosso pensamento, conhece a nossa necessidade. Nós podemos nos apoiar com certeza no que a palavra de Deus nos ensina. Mas Deus escolheu as palavras. E porque Deus escolheu a palavra, podemos entender que pela palavra podemos manifestar a fé. A fé que é gerada em nosso coração, em nossa mente. Então, não é 3 pulinhos que temos que dar, não é um mergulho, não, é a palavra. Queremos deixar bem claro a cada um que nos acompanha, Deus escolheu as palavras para criar todas as coisas. Deus escolheu a palavra para estar se relacionando com o homem. E Jesus, ao se dirigir àquele homem, perguntou a ele o que ele queria, ou se ele queria ser curado. Certamente que ele queria ser curado. Ele externou pela palavra: eu quero ser curado. Portanto, convido você a tomar em seus lábios a palavra gerada por fé. Aquela palavra que vem de um coração que teme a Deus, um coração que crê na essência gloriosa de Deus, aquela palavra que vem de um coração contrito, aquela palavra que vem de um interior que teme a Deus. Essa palavra cheia de fé. Porque às vezes temos palavras que não são geradas pela fé. Observe, palavras que não são geradas pela fé. Palavras que vêm de conhecimento humano. Palavras que vêm de experiências humanas, que fica apenas no relacionamento humano. Eu quero apelar para que você, que nós possamos ter sempre a palavra gerada pela fé. E Jesus, quando ouviu aquela palavra declarada por aquele homem, Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mais uma vez, a palavra. Jesus usou a palavra. E eu quero expressamente, nesse tempo, dizer que Jesus não fez muitas alternativas, não criou nada mirabolante. E Jesus apenas usou a palavra: toma teu leito e anda. A palavra: quero ser curado, e a palavra: toma teu leito e anda. E ele foi curado, simplesmente pelo poder da palavra. Pedro foi livre da prisão quando a igreja estava em contínua oração por ele. A igreja orava em favor de Pedro, que estava na prisão. Palavras lançadas por um coração que cria em Deus: envia ao Senhor o teu socorro, e dá-nos livramento. Um diálogo de fé com aquele que é o autor da fé. Aleluia! Como é importante usarmos a palavra. E não a palavra de lamentação, não a palavra de angústia, de peso, de condenação. E às vezes nós nos perdemos nas palavras e julgamos a Deus e condenamos a Deus por aquilo que acontece.
ou por aquilo que estamos vivendo ou passando. Aquele homem, 38 anos, não disse para Jesus: a culpa é de Deus. Ele não se referiu a Deus como um Deus que não pôde fazê-lo. Ele disse que estava esperando o milagre há 38 anos. Havia impedimentos naturais, porque pela situação dele, ele não tinha como chegar àquele tanque. E a água, ao ser removida, o seu estado físico não permitia. Mas tudo aquilo não era impedimento para a operação do milagre de Deus. Ainda que ele não pudesse, Jesus pôde chegar até ele. Ainda que ele tinha limitações, Jesus não tinha limitações para chegar até ele. Então as limitações eram dele, mas Jesus não tinha limites para chegar e fazer a obra na vida dele. Então eu quero insistir com isso. Não se limite e não permita que os teus limites te deixem tão frágeis que você não tenha ousadia de fé para pedir a Deus, certo de que Ele vai dar. Então, é importante nos atermos. Queres ser curado? Depois de tanto tempo doente, queres ser curado? Será que aquele homem ainda cria que poderia ser curado depois de 38 anos? Eu creio que sim, porque ele ali estava. Ele estava ali há 38 anos esperando aquele momento. Então, os anos não tiraram dele a crença, a fé, a esperança de que haveria um milagre na sua vida. Então, toma o teu leito e anda. Então, no sábado, pela lei, não poderia acontecer essa atividade. Mas Jesus veio para cumprir a lei e mostrar que Ele é Senhor da lei. E assim, pegou o leito e foi para casa. Ele não violou o sábado quando pegou o seu leito e foi para casa. Ele cumpriu uma ordem expressa de Jesus. Alguém disse que não seria lícito para ele carregar o leito. Por que não? Aquele leito marcava a história da sua vida. Aquele leito fazia referência a um tempo de muita dor, muito sofrimento. Alguns relatos mostram coisas interessantes e importantes acontecidas na nossa vida, mas também tem fatos relevantes que mostram como característica principal: Deus quer que você fale para que Ele possa operar. Use a palavra da fé, não é? Deus não queria e não quer que o homem pronuncie palavras que são contrárias à fé, não é? Guardai-vos de não falar a palavra de fé. Guardai-vos de não atender a palavra de fé. Use a palavra, mas a palavra seguida de fé, para que Deus possa manifestar a sua graça, operando maravilhas. Olha, no livro de Atos, nós lemos e vemos no capítulo 16, versos 25 e 26, quando Paulo e Silas foram livres da prisão. E quando aconteceu o milagre do livramento, eles não estavam murmurando, eles não estavam praguejando, eles não estavam contendendo com Deus, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Quando oramos, quando cantamos louvores a Deus, quando adoramos a Deus, ainda que a situação seja muito difícil, Deus é maravilhoso para fazer um milagre. Quando murmuramos, nos sentimos fracos e não
não cremos que alcançaremos o milagre. Mas quando adoramos a Deus, quando louvamos a Deus, quando estamos clamando a Deus, aí nós somos fortalecidos e a nossa fé, ela cresce, ela se agiganta e ela se torna uma grande fé. Grande porque você está crendo de que Deus vai fazer. E ainda insistindo também, não é? É preciso entendermos isso. Às vezes é uma característica já hoje para muitas igrejas, no culto de louvor, nos cultos festivos, uma grande multidão comparece. Nos cultos de oração, poucos comparecem a esses cultos. E é importante nós sabermos que há poder nas palavras. Nós não temos o poder de gerar o milagre, mas temos o poder de clamar a Deus. Você pode clamar a Deus e Deus vai fazer milagres na sua vida. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 17, nos aconselha: orai sem cessar. Então, somos convidados a orar. E orar é falar, é usar a palavra. Orar é um diálogo com Deus. Orar é um relacionamento com Deus. Nós insistimos que poderia ter muito mais pessoas orando em nossos cultos. E se você está nos acompanhando e entendendo, Deus quer com certeza que você participe mais nos cultos de oração, porque você vai ter a oportunidade, mais uma vez, de falar com Deus. Falar com Deus através da oração. O culto de oração não pode ser um culto de menor valor ou de um menor número de irmãos frequentando, porque é neste momento que o nosso relacionamento com Deus é estabelecido. É no culto de oração que o nosso relacionamento com Deus é estabelecido. E Deus tem compromisso com aqueles que falam com Ele, procuram a Ele com um coração quebrantado. Então, as suas palavras, as minhas, as nossas palavras, elas são vida e trazem vida. Mas sabemos também que, dependendo da palavra, ela não vai gerar vida, ela vai gerar morte. Por isso, temos que ter o cuidado com a palavra que falamos. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E que as mãos do homem fizerem isso, receberá. Não é? Então, Deus quer que nós falemos. Deus faz referência à palavra. Nosso estudo desses dias é a palavra que tem que ser usada. Estamos procurando falar de uma maneira bem extensa, repetidamente. Precisamos falar com Deus. Precisamos falar com Deus. Usar a palavra, porque Deus está ouvindo a palavra que pronunciamos. Há um bom tempo atrás, aprendemos e continuamos a falar e dizer que quando a igreja se levanta para orar, Deus se levanta para responder. É um pensamento nosso, mas que tem muita profundidade. Quando nós nos levantamos para falar com Deus, Deus se levanta para responder. Esse levantar no sentido de usar a palavra da fé, usar a palavra com fé, se dirigir a Deus com fé, sabendo de que Ele vai nos dar. Peça que Deus dá. Aleluia! A palavra deve ser por nós usada. Então, nesses poucos minutos que temos, agradecemos a Deus, porque temos sido ensinados e estamos ensinando que é preciso falar com Deus. Use a palavra para relacionar-se com Deus. A palavra gerada de um coração que tem fé. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a família, Deus faça você prosperar
juntamente com toda a sua casa. E que as igrejas, as congregações, na verdade, todos os cultos, possam ser cheios de irmãos que entendem a necessidade de falar com Deus e que possamos nos unir para falar com Deus. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, Deus disse que ali estaria. Se 2 de vós concordarem sobre a terra, será concordado no céu. Então, união de concordância, união para buscar Deus, união para usar a palavra, e Deus vai abençoar conforme a fé declarada em cada palavra que falamos. Deus abençoe a família. Até a próxima.